vamos continuar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, daquele artigo que está lá no grupo Chico Xavier, Interpretações de Emmanuel em Versículos Selecionados. E eu quero que você comente isso a respeito, mas eu quero trazer a pergunta do Paulo Neto, que está aqui conosco, que é a mesma pergunta da Cássia Gregoletti, né? Então, no YouTube existe um vídeo no qual a FEB é acusada de adulterar obras de Chico Xavier. Se você sabe algo a respeito, você poderia falar. Eu estou dizendo isso, coligando os temas, porque lá você fala da interpretação de Emmanuel, e quando eu, por exemplo, tiro o versículo que Emmanuel isolou, lá, por exemplo, você citou Livro da Esperança. Então eu tiro o versículo do Livro da Esperança e coloco lá, eu vou até aqui de minha parte mencionar uma pessoa que eu gosto demais. Eu gosto muito do Haroldo Dutra, gosto da tradução dele, acho ela muito simpática. Mas eu seria, e aqui estou fazendo uma ilação, viu, pessoal? Uma pessoa não correta, se para analisar eu tiro o versículo daqui que foi isolado por Emmanuel e colocasse o outro, parece que não ia dar liga. Então eu passo para você se você quiser comentar, por gentileza. Olha, a pergunta do Paulo Neto e de um outro companheiro que eu vi na tela, e também a sua, Beto, elas são extremamente oportunas. Vamos começar lembrando lá atrás. Allan Kardec, quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele adotou a tradução da Bíblia mais difundida na França, que era a tradução feita do latim, da Vulgata, para o francês, pelo Lemaitre de Sacy, que foi feita no século XVII. Pois bem, então, aqueles versículos que ele adota são da tradução de Lemaitre de Sacy do latim para o francês. Eu já tive a oportunidade de ver, em algum lugar do mundo, alguém que, tirou a tradução do versículo do Lemaitre de Sacy e colocou a tradução, um versículo com uma outra tradução. Resultado, não batia com a interpretação de Kardec, porque o interpretador, o analisador, ele usa as palavras-chave daquele versículo. E eu sei de caso, inclusive, eu não vou citar, caso concreto, de uma editora que rejeitou uma tradução do Evangelho segundo o Espiritismo por causa disso, por esse detalhe. Então, isso é muito importante. E, especificamente com a pergunta feita aí pelo Paulo Neto, realmente nós descobrimos, notamos, um ano depois que nós saímos da FEB, que aquela série, né, que é conhecido Evangelho por Emmanuel, ela havia sido feita com substituição das epígrafes, ou seja, Emmanuel, o autor espiritual, usou epígrafes ou versículos tirados da tradução da Bíblia, que é a tradução revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, que era a Bíblia mais difundida no Brasil, né, no século XX. E que, aliás, não é de origem católica, né, João Ferreira de Almeida. Muita gente não sabe, confunde, não é não. Ele era ligado a uma igreja reformada. Pois bem, então aí, quando nós começamos a verificar isso, nós notamos que, sem citar que tradução eles colocaram ali nessas edições da FEB, alguns termos não batiam mais com a interpretação dada por Emmanuel, com a palavra-chave que Emmanuel adotou. Então, isso, por exemplo, nós difundimos que essa pergunta foi feita à nossa equipe, aqui em São Paulo, num estudo sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa Espírita, em setembro do ano de 2017, quer dizer, há 3 anos atrás. E a resposta que foi dada foi exata esse esclarecimento que nós estamos dando agora, que foi dado até pelo Flávio Reis de Carvalho. E aí, nesse artigo que você está citando, que foi publicado agora, no dia 25 de outubro, na revista digital escrita pelo site do GEX, mostra, por exemplo, em Vinha de Luz, livro psicografado por Chico Xavier e autoria de Emmanuel, que tem um capítulo que fala das alfaias.
Então, veja bem, Emmanuel faz toda a sua dissertação em torno do termo alfaia. Alfaia, de acordo com essa palavra que foi usada, né, na tradução do versículo por João Ferreira de Almeida, ela tem o significado de paramento litúrgico na Igreja Católica ou de paramentos, em geral, na maçonaria. Então, quando nós olhamos o sentido dado pela interpretação de Emmanuel, é esse daí, é do paramento, né, exterior, dessa aparência. Porém, algumas traduções bíblicas usam a palavra mobília, usa a palavra objetos. Então, se você, como foi feita nessa versão aí recentemente divulgada pela editora citada. Então, isso significa que nós não devemos alterar as epígrafes ou as traduções dos versículos, porque leva a uma dificuldade, às vezes, e até uma incoerência com a dissertação feita no texto. Esse é um aspecto. O outro aspecto que pouca gente lembra, né, é um aspecto, eu diria, jurídico, porque existe uma coisa chamada direito autoral, e as obras do Chico não estão no domínio público, e existe uma coisa chamada direito moral. O direito moral, ele é, na verdade, assentado numa convenção de Berna, de natureza internacional. Então, nós não podemos mudar nenhum texto, atualizar nenhum texto, porque, no mínimo, nós ferimos o direito moral. Então, sem que o autor dê a sua autorização. E não é o caso mais das obras psicográficas de Chico Xavier. Então, tem esse aspecto também que nós não podemos ignorar. Agora, eu gostaria de lembrar, se alguém sabe, por acaso, que a enciclopédia de Diderot e d'Alembert, se ela foi atualizada nesses últimos 200 ou quase 300 anos. Eu gostaria de perguntar se os textos, os poemas de Camões, publicados, né, há cerca de 500 anos, se eles sofreram também atualizações. Então, é muito sério você mexer num texto, né, de um autor, sem autorização dele. E tem outro detalhe. Se alguém quiser fazer um estudo, que faça nota de rodapé, mas não mexa no texto original, né? Faça notas de rodapé, estudos na nota de rodapé, opções das notas de rodapé, mas não mexa no texto original. Essa é a nossa opinião.